Olá, queridos irmãos e irmãs, vamos então hoje crescer um pouquinho mais no conhecimento da Palavra de Deus. A pergunta de hoje é a seguinte: já ouvi muitas pessoas falarem que Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Eu gostaria de entender melhor isso. Por que essas chaves da morte e do inferno estariam nas mãos do diabo? Ele é quem tem poder de colocar as pessoas no inferno e trazer morte a elas? Muito obrigado ao querido irmão que mandou pra gente essa dúvida interessante da Palavra de Deus, e você também tem esse espaço. Tem alguma dúvida da Bíblia que você quer perguntar? Coloque aqui nos comentários e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então, antes de responder para você, aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição para receber os próximos vídeos. Nós temos publicado aqui todos os dias, segunda a sexta às 15 horas, perguntas novas da Palavra de Deus, respondidas sempre com muita Bíblia, bastante análise para que você cresça no conhecimento da Palavra, ok? Então faça parte da nossa comunidade de estudos bíblicos, inscreva-se agora. Se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te ajudar, vou te conduzir nessa resposta. Você vai entender precisamente a respeito desse tema, então vamos para a minha lousa de explicações aprender mais sobre essa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, diz o seguinte o texto: quando o vi, quem está falando aqui é o apóstolo João, caí aos seus pés. Aos pés de quem? Aos pés do Senhor Jesus Cristo, como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim, pôs a mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Agora preste bem atenção nessa parte. E tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, esse texto é muito utilizado para afirmar que Jesus tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Mas veja bem, existe um ditado popular que diz que uma mentira contada muitas e muitas vezes será tomada como um tipo de verdade por muitas pessoas. E isso, infelizmente, acontece muito com interpretações erradas de versos bíblicos que são muito repetidas. Infelizmente, tenho que dizer isso, pouco estudadas. Ou seja, as pessoas ouvem alguém falar e aí começam a repetir também e aí não verificam na Bíblia se aquilo está correto. Logo, essas repetições viram um tipo de verdade na boca de muitos, quando na realidade são erros grosseiros de interpretação da palavra de Deus. Então nós vamos estudar esse erro grosseiro de dizer que as chaves da morte e do inferno foram retiradas das mãos do diabo. Então veja esse vídeo até o final, que está imperdível, recheado de informações bíblicas, recheado de versículos para você aprender a respeito desse tema, ok? Bom, vamos entender aqui primeiramente que chaves são essas que o diabo tem nas mãos, segundo algumas pessoas dizem. Vamos entender isso examinando o contexto. Veja, na narrativa inicial de Apocalipse, o apóstolo João, ele vai narrar o seu encontro com Jesus Cristo, que passaria a ele diversas revelações sobre os tempos do fim. Então, nesse começo dessa conversa de João com Jesus Cristo, nós temos a frase que nós lemos no início desse estudo. E eu quero destacar apenas o finalzinho aqui, onde Jesus diz: olha, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho... Preste bem atenção nessa palavra, tenho as chaves da morte e do inferno. Veja, observe que no texto, em nenhum momento Jesus diz que agora eu tenho as chaves, ok? Jesus não diz isso. Ou Jesus também não diz o seguinte: olha, eu tomei, eu retirei, eu peguei as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. Observe que Jesus diz que ele tem as chaves. Jesus se apresenta nesse verso como o soberano Deus eterno, ou seja, ali na expressão primeiro e último, aquele que venceu a morte e aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Veja, então nós não temos aqui nesse verso nada falando que Jesus retirou, tomou, arrancou das mãos do diabo nenhuma chave. Mas eu vou explicar por que as pessoas pensam isso em detalhes. E no final desse estudo, na última parte, eu vou explicar o significado dentro de Apocalipse de chaves
de morte, de inferno, e vou explicar essa expressão inteira. O que ela significa, na verdade, dentro desse versículo. Então fica até o final que vai ser muito interessante. Veja, apenas esse trecho então desse versículo já deixa claro que Jesus não arrancou nenhuma chave das mãos de ninguém. Mas a gente precisa então entender o seguinte: o diabo algum dia teve as chaves da morte e do inferno nas suas mãos? Será que a Bíblia em outros versículos afirma essa questão? Vamos entender isso em detalhes, mas antes, um recadinho rápido para você. Olá, eu preciso te dar um recado muito importante. Eu quero ser o seu professor de Bíblia Sagrada. Você quer ser o meu aluno? Eu preciso dizer para você que estão abertas as vagas do meu curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Sim, aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link e lá você vai acessar a minha página com todos os detalhes a respeito desse curso. Como que ele funciona? Eu vou te ensinar em videoaulas a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse em detalhes. Você vai ter o meu WhatsApp particular para tirar dúvidas. Eu quero te chamar para um aprofundamento dentro da palavra de Deus. Aqui os vídeos do YouTube é muito gostoso estudar, mas você precisa ir além. E essa oportunidade está imperdível. Acesse o primeiro link aqui nos comentários desse vídeo, veja todas as condições. Posso dizer a você que tem condições imperdíveis que cabe ali no bolso de qualquer pessoa para estudar a palavra de Deus em detalhes, ok? Venha participar com a gente desse grande projeto missionário para ajudar missões e também para ajudar as pessoas a aprofundarem dentro da Bíblia Sagrada, ok? Te espero por lá. Voltando aqui então ao nosso estudo, o diabo algum dia teve chave em seu poder? Veja, precisamos entender que Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E é Deus, não o diabo, que tem domínio tanto sobre a morte e também sobre o inferno. Observe, por exemplo, essa citação de Jesus aqui dentro da Bíblia Sagrada que nos apresenta essa realidade. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz o seguinte, olha só: não temais os que matam o corpo. Então Jesus está falando ali que eles não deveriam ter temor daqueles que podem tirar a vida, mas não podem matar a alma, ou seja, a nossa parte imaterial. Temei, diz o texto, antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, ou seja, o ser completo de uma pessoa, aquele que tem o domínio sobre todo o ser humano 100%, parte material e imaterial. Agora, quem é esse aquele mencionado aqui nesse texto? Esse aquele é uma menção sobre o Deus Todo-Poderoso e não uma menção ao diabo, ok? Ou seja, é Deus quem tem as chaves da morte e do inferno. É Deus quem tem poder sobre o corpo humano e sobre a alma humana. Ele tem o poder completo, total e irrestrito. Não temos nenhuma menção dentro da Bíblia Sagrada que Jesus tenha, então, tomado do diabo essas chaves do inferno, como se em algum momento o diabo tivesse esse poder, essa autoridade, esse domínio, ok? Isso é muito importante a gente entender. Agora, o que existe? Existe sim uma má interpretação de um texto bíblico, lá na primeira carta de Pedro, que fala que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Mas eu não vou explicar isso nesse estudo para não ficar muito alongado, porque eu já fiz vídeo explicando isso e eu vou deixar no finalzinho desse estudo ali para você apenas clicar e assistir, onde eu explico se Jesus foi ao inferno pregar para os espíritos em prisão. Mas já posso adiantar que isso é uma má interpretação. Mas então, se o diabo não tem chave nenhuma, se tudo está sempre nas mãos de Deus, o que significa essa frase que Jesus disse? Tenho as chaves da morte e do inferno. Vou explicar em detalhes para você. Olha que interessante essas simbologias que nós temos aqui em Apocalipse. Vamos começar então explicando o que significa chaves dentro desse contexto. Ter as chaves, o domínio das chaves, significa ter controle, ter domínio, ter autoridade. Aqui Jesus está dizendo que ele tem tudo isso, pois além de ser Deus, cumpriu plenamente a sua missão de morrer na cruz e resgatar os
perdidos. Então Jesus diz a João aqui que ele cumpriu plenamente a sua missão e toda a autoridade está em suas mãos. Ele é eterno, ele é Deus, ele é soberano, ele é grandioso. Por isso as chaves estão em suas mãos e ninguém tem poder para retirar essas chaves das mãos de Jesus. Ela sempre esteve na posse do Senhor Deus, nunca esteve na posse de outro. Isso tranquiliza o coração de João diante de tudo que ele vai, que vai ser revelado a ele na sequência. Olha que interessante. E aí diz a respeito de morte. Então ele tem o domínio, o poder, a autoridade sobre a morte. A morte, nós sabemos, é um estado das pessoas. As pessoas, diz a Bíblia, estão mortas em seus delitos e pecados. Está lá em Efésios 2:1. E morreram ou morrerão fisicamente também. Ou seja, nós teremos lá no futuro uma condenação eterna ou uma salvação eterna. Mas Cristo, que tem as chaves da morte, conquistou a vida eterna para os seus servos, ou seja, a vitória sobre a morte. Ele abrirá os túmulos e trará de volta da morte, tanto para a vida eterna quanto para a condenação eterna. Mas presbítero, de onde você tirou isso? Tem isso na Bíblia? Sim, queridos. João 5, 28 e 29 diz o seguinte, o texto: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, olha só essa realidade, aqueles que já morreram, ouvirão a sua voz e sairão. O Senhor vai chamar. Os que tiverem feito o bem, os salvos, serão então ressuscitados para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, ou seja, da condenação eterna. Então, quando Jesus diz, olha, eu tenho as chaves da morte, é porque Jesus Cristo tem a autoridade para salvar e para condenar aqueles que o rejeitaram. E quando Jesus fala a respeito de inferno, inferno é um lugar aqui dentro desse contexto. A palavra grega utilizada aqui é Hades e designa dentro desse contexto de Apocalipse o lugar de condenação, o lugar de tormento. Nós temos claramente aqui implícito no texto uma oposição ao céu, que é o lugar dos salvos, onde estarão os servos de Deus juntamente com o Senhor Deus. Então observe que Jesus está dizendo aqui que ele tem esse poder também sobre o inferno. Os que são de Cristo não estarão nesse lugar, mas os que o rejeitaram passarão por essa dura condenação. Jesus tem então o controle de tudo isso. Aliás, se você gosta de Apocalipse, aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, nós temos ali um link do meu curso, onde eu explico palavra por palavra todos os 404 versículos de Apocalipse. Então, partindo aqui para a conclusão, sendo assim, ter as chaves da morte e do inferno indica que Jesus Cristo, ele tem debaixo de sua autoridade e poder todas as almas humanas e o destino delas. É ele quem salva os que o receberam e, ao mesmo tempo, condena aqueles que o rejeitaram. E, inclusive, preste bem atenção nisso, o próprio diabo está derrotado, segundo nos ensina Apocalipse, conforme está lá em capítulo 20, versículo 10, que nos diz o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, Jesus Cristo tem o domínio sobre a morte e sobre o inferno. Não tirou nenhuma chave da mão de ninguém, pois Deus é soberano tanto sobre a vida, quanto sobre a morte, quanto sobre o inferno, quanto sobre o céu, desde sempre, ok? Então isso fica bem claro diante de tudo que nós vimos até agora. Agora eu deixo para você aqui esse vídeo. Jesus então ele foi pregar no inferno? É isso que diz o texto de 1 Pedro 3, 18 a 20. Veja então esse vídeo para você aprender mais a respeito disso. Eu te espero lá no próximo vídeo. Até a próxima. Fica com Jesus.